Aqui no canal a gente já discutiu algumas vezes sobre as mulheres, o fato delas não confiarem nos homens, não gostarem dos homens. A gente já discutiu a respeito sobre qual será que é o percentual de mulheres que estão estragadas na nossa sociedade, que não servem para ser namoradas, não servem para ser esposas, não servem para ser mães. E também o porquê delas terem se tornado o que elas são, assim. Por que elas se tornaram tóxicas e não se tornaram aptas a serem companheiras da mesma forma que assim mulheres da geração das nossas avós, das nossas bisavós eram melhores. E eu estava assistindo um vídeo do Aaron Clarey, que ele estava fazendo um review de um livro, que ele abordou exatamente esse detalhe. Ele abordou, é um livro que fala sobre essa era do Me Too, dessas falsas acusações, por exemplo, contra o Brett Kavanaugh nos Estados Unidos, o Ian Ghomeshi no Canadá. E daí ele aborda assim, nesse trecho que ele fez no vídeo, eu peguei esse trecho, transcrevi, traduzi para português porque achei importante compartilhar. Ele aborda por que essas mulheres odeiam os homens. O que levou elas a tomarem essa decisão, a tomar essas atitudes, o que tornou elas tóxicas e o que a gente pode esperar mais para frente. Então eu vou começar aqui a ler o trecho do livro que o Aaron Clarey compartilhou no canal dele. O inferno não tem uma fúria como o de uma feminista miserável. Caso você ainda não tenha percebido, não serão apenas os homens as vítimas da vitória armada do feminismo. São as próprias mulheres que provavelmente sofrerão mais. E para rejeitar essa dor, o sofrimento do sofrimento delas, elas falsamente acusam homens como Ghomeshi, Kavanaugh, Perry e Ord. Cito isso não para perdoar essas vis e más acusadoras, mas para mostrar o que acontece com as pessoas quando elas acreditam e vivem uma mentira, e sofrem imensamente. Nesse caso particular, mulheres foram alimentadas com a mentira de que as coisas mais importantes das suas vidas são suas carreiras políticas, sua formação e suas filosofias e crenças, além do quanto elas ganham de salário, sua formação e que causas politicamente corretas elas apoiam. Enquanto não há dúvida que o indivíduo, as suas crenças, a sua moralidade possa ter valor, eles são válidos, porém mais importante que isso é o amor e a compaixão dos outros. Infelizmente, todas as feministas e todas as mulheres armadas do feminismo definem um valor próprio autoderivado, enquanto ninguém confere valor sobre elas por causa disso. Se você não acredita nisso, basta ler qualquer livro do feminismo, ouvir qualquer seminário de uma feminista ou ter uma aula sobre o feminismo. E logo você perceberá que não é nada além de olhar para um espelho e adorar a imagem que você vê. É narcisismo, isso é o amor próprio das feministas. Ele vai desenvolver isso mais aqui no texto. Sim, Narciso era humilde em comparação com essas pessoas. Independentemente, não importa quão muitas feministas e mulheres armadas do feminismo amam a si mesmas. Esse amor próprio simplesmente não se compara ao amor de outras pessoas. O que piora as coisas para as feministas e mulheres armadas do feminismo são a biologia e a genética. Porque enquanto elas certamente poderiam amar um amigo, um membro de uma família, da família de forma geral, as mulheres elas foram programadas por milhões de anos de evolução humana para desejar o amor de um marido e de crianças. Talvez não todas as mulheres, mas a maioria. Mas a primeira coisa na vida da vasta maioria das mulheres, tanto de hoje quanto no passado, e assim como no futuro, e para sempre, será o amor de um marido e quaisquer futuras crianças que elas possam ter. Mulheres feministas ou não, ele está falando das mulheres atuais, tem 3 opções quando se trata dessa realidade. Quer queira ou não, são 3 opções quando se trata de aceitar ou negar os fatos. Número 1. Elas podem aceitá-los e viver na realidade, e se fizerem, isso significa que elas têm que considerar o que os homens querem em termos de esposa e mãe, em termos de companheira. Isso poderia ser um ensaio inteiro em si mesmo, mas em suma, os homens querem beleza física e fertilidade da juventude, e um tipo de comportamento de apoio. A mulher tem que ser agradável, tem que ser um bônus da vida do cara.
As feministas podem zombar disso, dizer que é sexismo ou é humilhação, mas essas acusações são irrelevantes porque isso é um fato. É isso que os homens querem. Se você quer satisfazer a mais importante vontade biológica que você tem em todo o seu código de DNA, você seria sábia em se tornar alguém bela, atraente, boa e altruísta. Aí o número 2. Elas podem negar os fatos em sua totalidade, e é isso que elas fazem, as mulheres esquerdistas e as armadas do feminismo. Elas não precisam de homens, mulheres precisam de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. Você já ouviu essas frases antes. Que bênção maravilhosa para o resto de nós se essas mulheres fizessem o que dissem e seguissem o seu caminho feliz e fossem para bem longe de nós. Mas como foi discutido nos trechos sobre mutilação corporal, que são as mulheres que colocam um monte de tatuagem e piercing que ele abordou no livro, e obesidade, que é aquele pessoal do Fat Acceptance, que a mulher não pode ser o quão gorda ou quão obesa ela quiser, ela tem que ser tratada como uma princesinha. Desse livro, elas não fazem. Elas ainda estão obcecadas pelos homens. Porque senão elas não fariam tal drama e teriam tanto ódio a respeito dessas coisas. Elas não atacariam constantemente os homens e os culpariam por coisas como privilégio ou patriarcado. Elas apenas iriam para longe e viveriam suas vidas sozinhas. E resta a terceira opção, que é um híbrido. É uma mulher parcialmente corrompida. Então, nessa parte aqui, o autor ele divide as mulheres nesses 3 grupos, né? Nas que aceitam a realidade, as que não aceitam a realidade. Ele define o primeiro grupo como as tradicionalistas, o segundo grupo como as totalmente armadas pelo feminismo, que são totalmente corrompidas. E daí tem um outro grupo que são as parcialmente corrompidas, que é a terceira opção que ele vai falar agora. As mulheres parcialmente corrompidas de hoje reconhecem que gostariam de se casar, mas colocam um valor igual e se não maior naquilo que o feminismo lhes disse que elas devem priorizar. Suas carreiras, suas políticas, sua formação, etc. Essas coisas são tão importantes para elas, se não mais importantes que se casar e ter filhos. Isso se mostra em suas ações. Como muitas mulheres não são explicitamente declaradas feministas, mas certamente são carreiristas. Elas têm que ir para uma faculdade para obter algum diploma inútil, elas são apaixonadas por esses diplomas, elas têm que obter um mestrado ou doutorado na área de atuação delas para poder ter maiores salários. E então elas têm que trabalhar em alguns empregos de baixa remuneração, apenas para obter o seu pé na porta de empresas maiores e melhores. E uma vez que a sua carreira começa a ganhar força, elas não podem tomar a decisão de começar uma família e muito menos ter um relacionamento, pois ainda há $79.403 de dívida dos seus empréstimos estudantis, de quando ela foi pegar o tal diploma inútil. E elas não podem se acalmar agora, porque elas estão apenas atingindo o seu auge profissional, aos 34 anos de idade. E quando elas pagarem as suas dívidas estudantis e terem uma carreira estabelecida, satisfazendo todas as expectativas que o feminismo disse que elas deveriam alcançar, elas estarão com os seus 43 anos de idade. A trágica piada do feminismo e da mãe natureza é jogada sobre elas. Nenhum homem que é sério a respeito de iniciar uma família vai começar a procurar por mulheres em seus 40 anos de idade. A maioria dos homens são atraídos por mulheres na faixa dos 20 anos de idade, e a biologia também favorece os óvulos dessa idade. Agora, existem consequências para essas 3 escolhas. A primeira, que é a escolha da mulher tradicionalista, na qual as mulheres reconhecem a realidade genética e admitem que elas querem uma família, provavelmente terminará em uma família real, e a mulher vai manter o seu físico e aparência física o suficiente para atrair um homem de qualidade, que ela vai amar, e ela vai perceber e reconhecer que esse homem, qualquer criança que eles tiverem, serão a coisa mais importante da sua vida. E em troca de seu amor e apoio, a família vai amá-la, e ainda posteriormente ela pode se tornar uma contadora, ela pode se tornar uma engenheira, ela apenas coloca o amor dos outros acima do amor próprio, e consequentemente ela goza de uma satisfação biológica e de uma vida mais feliz, porque ela decidiu priorizar a família, priorizar o marido e os filhos, entendeu? Ao invés de priorizar a carreira dela acima deles. A segunda opção é a opção da mulher totalmente corrompida pelo feminismo. A segunda é uma vida de miséria.
Aqui estão as feministas que torturaram-se sobre o medo paralisante do trabalho que seria necessário para atrair um homem de qualidade. Por isso que elas se embarangam, por isso que elas não se cuidam. Elas consideram ofensivo ter que cuidar da própria aparência para atrair um homem. E também elas ficaram com medo paralisante do esforço que seria para poder criar também uma família versus o seu imperativo genético, que está gritando para elas fazer isso. Então elas não querem se esforçar para conseguir um homem, para casar, para ter filhos, só que o imperativo genético delas está berrando para elas fazerem isso enquanto os óvulos delas estão morrendo. E sendo uma feminista, é muito claro que lado elas escolhem. Mas a realidade biológica continua a comê-las por dentro, e isso se mostra em sua aparência feia e rostos zangados. Embora isso possa parecer um tiro barato, não se trata apenas de ver o quanto as feministas são infelizes e miseráveis. A Ford, que é a acusadora do Brett Kavanaugh, não estava feliz ou com boa aparência. Hillary Clinton definitivamente não é feliz. Nancy Pelosi não é feliz. A Nancy Pelosi é tipo uma Ideri Salvati, uma Erika Kokai, socialista lá do Partido Democrata nos Estados Unidos. E todo o pessoal dos departamentos de estudos femininos não é feliz. Elas podem publicar milhares de livros, emitir milhões de diplomas de ciências sociais e humanas, fazer toneladas de discursos e falar sobre amor próprio o quanto elas quiserem, mas os crânios permanentemente miseráveis em seus rostos dizem a verdade. A terceira é uma vida de confusão e traição. Essas mulheres são mulheres parcialmente corrompidas. Estas mulheres reconhecem que queriam se casar e ter filhos algum dia, mas não às custas das suas políticas, da sua carreira ou da sua formação. Adicionalmente, dependendo do quanto do feminismo elas beberam, elas também podem acreditar em coisas que vão ou não tornar uma família possível, ou resultarão em uma família disfuncional. Uma mulher que valoriza a carreira mais do que a família provavelmente vai se divorciar e certamente vai pagar alguém para criar os seus filhos. Uma mulher que acha que os homens são superficiais por preferir mulheres fisicamente atraentes nunca vai chegar perto de uma esteira ou de uma academia. Nunca atraente, talvez nunca vá se casar, ou pelo menos irá conduzir o seu marido ao seio de outra mulher. Uma mulher carreirista ou obcecada pela educação, pela formação, permanece na formação acadêmica ou na carreira por muito tempo, perdendo tanto a sua beleza quanto a sua fertilidade, apenas atingindo o mercado de casamento ao mesmo tempo que ela atinge a menopausa. Ou o fato de que ela foi financeiramente sobrecarregada com empréstimos estudantis para ter um diploma de sociologia afasta todos os homens, porque ela é um passivo financeiro. Essas mulheres não estão imediatamente com raiva nesse exato momento, mas elas irão se tornar ainda mais irritadas ao longo do tempo, pois o que lhes foi prometido pelo feminismo nunca foi entregue. O que é isso? A carreira, o alto salário, o marido, os filhos, a casa, tudo isso. Só que não dá para fazer tudo, tempo de vida limitado. E essa raiva só piora quando elas percebem que a sua única chance de verdadeira felicidade foi desperdiçada há muito tempo atrás e que nunca poderá ser recuperada novamente. Na busca de ter tudo, elas acabam com nada. Desses três grupos, apenas o primeiro não vai ficar revoltado com o mundo, pois elas aceitaram a verdade, aceitaram a realidade e tomaram decisões com base em ambos, e consequentemente gozarão de uma vida feliz e tecnicamente superior aos outros dois grupos. Os outros dois grupos restantes, que são da mulher totalmente feminista ou da parcialmente corrompida, esses dois grupos estão com raiva, muita raiva. Elas perderam tudo. Nada que lhes foi prometido se tornou realidade. Suas vidas inteiras foram desperdiçadas. E embora não haja garantia, se você mais uma vez olhar para as feministas e para a dicotomia entre elas e os homens opressores, a narrativa da vítima feminina,
a doutrinação feita nas mulheres dos 5 aos 35 anos de idade, os numerosos casos de falsas acusações citadas neste livro, para não mencionar os termos patriarcado e privilégio masculino. Quem você acha que elas vão culpar? E agora a gente já sabe o que vem adiante, né? A mulher nunca é responsável pelas próprias decisões e pelos próprios atos. É óbvio que elas vão culpar os homens. Essas mulheres já provaram que elas não têm a força intelectual necessária para aceitar a realidade. A maioria delas demonstrou que elas são preguiçosas tanto quanto elas são narcisistas. Elas escolheram derivar todo o seu valor através do amor próprio e não através do amor externo. Porque o amor próprio é fácil, ele não exige esforço, enquanto o amor externo é difícil de se ganhar e você precisa merecê-lo. Eu adoro como a maioria dessas mulheres conscientemente escolheu carreiras mais fáceis e caminho de vida mais fáceis, esperando que elas tivessem sorte e pousassem em algum cargo público confortável, sem fins lucrativos, ou um cargo acadêmico em alguma universidade, sem fins lucrativos, ao invés de trabalhar duro, aprendendo cálculo, engenharia ou talvez trabalhando em uma plataforma de petróleo. Elas constantemente lamentam e reclamam da lacuna de esforço e de salários que existe entre homens e mulheres. Se você acha que elas vão se responsabilizar pelas consequências das suas decisões, você está enganado. Você sabe muito bem que elas vão culpar os homens de uma forma ou de outra pelos seus próprios fracassos. Se você já levantou um dedo para discutir com uma mulher, ou até mesmo se você foi inconveniente de alguma forma com alguma mulher, saiba que elas estão vindo atrás de você, porque você é um homem, você é o inimigo e você é o culpado. Então a gente pode ver, lógico que nesse livro ele tem um discurso meio tradicon, só que se tu for ver as mulheres mais inteligentes da minoria, o que elas estão fazendo hoje em dia? Elas estão se tornando conservadias. Elas estão tentando ir para aquele primeiro caminho, assim, de aceitar a realidade, prestar atenção no que os homens querem como uma companheira e tentar se tornar essa companheira. Só que daí ele fala que é como se fosse 3 grupos, 1/3, só que o cara está sendo otimista. A gente já sabe aqui, a gente já concluiu, que as mulheres talvez desse primeiro grupo que estão dispostas a se tornar uma boa esposa, uma boa companheira, não são tóxicas, serviriam para ser namorada, esposa, mãe, é uma minoria. Minoria da minoria da minoria, sei lá, 10% ou menos. E daí tem os 2 outros grupos, provavelmente o grupo maior é o das parcialmente corrompidas, que são as carreiristas, que querem colocar a si mesmas e a própria formação e a própria carreira acima do homem, acima dos filhos, da família. Que é a mulher que a gente conclui que não serve para ser esposa, porque o homem não ganha nada num relacionamento assim. É uma mulher que vai viver estressada, vai viver cansada, a libido dela vai decair, ela não vai cuidar direito do marido, não vai cuidar direito dos filhos, isso se vai ter filhos, e daí tu vai ter um casamento, uma união estável, que vai ser pior do que se tivesse um colega de casa ou um colega de apartamento. Porque tu vai trazer a mulher para tua casa, ela vai trazer drama e estresse, ela não vai pagar aluguel, tu vai perder a tua privacidade, tu tá correndo sobre os riscos da lei aí do divórcio do casamento, até mesmo de um divórcio de uma união estável. Então para que tu vai fazer isso? Tu como homem tu não ganha nada se relacionando com a mulher carreirista. Tu pode muito bem, se tu tem uma casa com alguns cômodos sobrando, chama uns amigos para morar junto, divide as contas, não tem drama, não tem estresse, tu ainda fatura um aluguelzinho, bem mais tranquilo, sinceramente, para o pessoal que tá não querendo se casar, não querendo ter filho, vai ter tanta gente sozinha na velhice pro futuro, então, isso é uma alternativa. Só que provavelmente esse grupo das mulheres parcialmente corrompidas pelo feminismo, né, as carreiristas, provavelmente esse é o grupo maior. Talvez a gente tenha uns 10, 5% das mulheres assim, mais tradicionalistas, conservadias. Aí a gente deve ter as parcialmente corrompidas, que deve ser aí uns 60, 70%, e daí deve ter o grupo das totalmente corrompidas, né, das feministas. Que é aquele grupo que elas estão vivendo numa esquizofrenia, elas estão vivendo em outra realidade. Por isso que eu tenho até a teoria de que, assim, por que a feminista se embaranga? Porque ela acha um absurdo, ela acha inaceitável que o valor principal que um homem dá para uma mulher é a aparência física, a juventude, a fertilidade. Então o jeito dela de se rebelar contra o sistema
É sendo promíscua, é pegando DST, é se embarangando, é pegando o próprio corpo assim, enchendo de tatuagem, enchendo de piercing. Só que o que eu achei interessante desse texto é que assim, ele mostra que é uma pessoa assim, é uma pessoa imatura, é uma pessoa preguiçosa, incapaz de ver a realidade e incapaz de se adequar à realidade. Só que o interessante desse texto assim é para mostrar assim, por que tem essas mulheres que odeiam os homens, por que parece que esse grupo está crescendo. Só que ele não fala bem o que vai ser feito a respeito. Talvez no livro, assim, não só nesse trecho, assim, fale a respeito, mas a gente já discutiu no canal o que provavelmente vai acontecer, né? Essa mulherada, elas vão se sentir rejeitadas pelos homens, sendo que foram elas que rejeitaram os homens, porque elas tinham expectativas absurdas e elas não eram boas o suficiente para ser uma companheira, seja pelo fato de ser carreirista, seja pelo fato de ser tóxica, e a opção delas é que na velhice elas vão querer que o governo cuide delas, né? Elas vão se tornar extremamente socialistas, comunistas e vão querer viver de dinheiro público na velhice. Agora, o que a gente como homem, só como cidadão, como indivíduos, a gente não tem que fazer. Agora, resta saber o que o governo vai fazer a respeito disso. Se o governo vai aceitar torrar dinheiro público, perder poder e perder influência para cuidar de um monte de mulher encalhada, que nem sequer teve filho, ou se teve filho, assim, foi mãe solteira, foi divorciada, criou uns filhos assim que são mais um custo que um benefício para a sociedade, aí tem que ver se o governo vai assumir isso, né? Ou vai querer fazer os homens tentarem assumir. Mas qualquer uma das duas alternativas, sinceramente, a meu ver, é uma coisa que vai gerar uma instabilidade bem grande, talvez algum colapso governamental, algum tipo de revolução. Mas enfim, é isso. O que eu achei interessante desse trecho para compartilhar desse livro que o Aaron Clary comentou é isso, porque a gente fala muito assim desse fato do porquê que tem mulheres que não confiam em homens, que odeiam homens, se isso está aumentando, qual será a fatia dessas mulheres. Só que foi interessante porque esse trecho desse livro pelo menos passou uma teoria do porquê que isso está acontecendo e que provavelmente isso ainda vai aumentar ainda mais.